É, Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou o Henrique e esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Gostaria de comentar o seguinte: hoje eu assisti o filme dos Vingadores, a primeira parte, e. Primeira parte não, perdão, o primeiro filme. Nossa, cara, a cidade aqui é muito quente, somente nessa época do ano. Por isso que eu tô suando bastante. O filme é uma mistura de arcos, claro. A primeira parte a gente observa que o time ainda não. Os Vingadores, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, a Viúva Negra, o Arqueiro, ainda estão sendo construídos como uma equipe. E no primeiro arco, a primeira parte mostra muito o individualismo de cada um, a apresentação de poderes de cada um, mesmo que mais baseada no ego do que necessariamente na vontade de salvar alguém. E sim, como a primeira cena onde o Homem de Ferro ele chega e apenas mostra que ele é o todo poderoso e tal, e já chega colocando a música dele e impondo aquele estilo marrento dele. Ele ainda não pegou ainda o espírito do que ele mostra no Homem de Ferro 3, onde ele está muito abalado no pós-guerra, e nem o que ele mostra no Vingadores Parte 2, onde ele está ainda reconstruindo seu personagem como um lado mais dark, não um lado mais escuro como personagem. A Viúva Negra ela é apresentada de forma como uma super espiã que consegue se libertar na hora que quiser, de qualquer que seja o desafio, mas ainda com uma imagem distorcida por ser uma espiã dupla. Ela trabalha para os dois lados, apesar de agora estar mais focada no trabalho para a SHIELD. O Arqueiro ele não tem um arco muito explicado, assim como a Viúva Negra, apresentado em outros filmes. Portanto, a gente perde um pouco do carisma do personagem, pra gente não saber muito bem a vivência dele. Isso é um pouco mostrado nos segundos Vingadores, mas ainda a gente não tem uma ideia clara. Acredito que a Marvel deveria investir em filmes, ou pelo menos uma série explicando a trajetória desses dois personagens que são muito importantes. Esse Hulk também ele não é apresentado em nenhum arco anterior. Apesar do último Hulk ele ser da Marvel, ter uma qualidade melhor de filme, no entanto esse Hulk feito do Bruce Banner a gente não tem um arco dele anterior, então ele é construído nesse filme. Mas de qualquer forma ele se apresenta bem, mesmo apesar das suas dualidades como personagem. Mas ele mostra um pouco mais de controle em relação à transformação, apesar desse início ele ainda está sendo construído, né? O Capitão América mesmo apresentado como o primeiro Vingador no filme anterior, a gente percebe que ele está agora sendo construído como um personagem do século XXI. Então a gente perde um pouco do que ele mostrou no primeiro filme. O Homem de Ferro ele ainda continuou com o estilo palhaço dele, mas acaba que ele consegue sim mostrar a seriedade após os impactos que a gente tem com a morte do Agente Fury, né? Não, perdão, Fury não, o Agente Austin. Fury é o Nick Fury lá, o fodão da. O fodão do. Caramba, como que é o negócio? Bem, ele domina lá. Mas de qualquer forma a gente consegue perceber que a construção de personagem é feita à base da morte do agente Austin lá. A partir desse momento a gente percebe que cada um entra pro seu autoconsciente e verifica as suas ações até o momento. E a gente parte para, agora sim, o idealismo de luta contra o Loki, né? Que também foi apresentado no primeiro filme do Thor. E o Thor também aparece nesse filme na primeira cena apenas como um irmão chateado, tudo mais, tentando resgatar o irmão dele. Não é irmão de sangue, mas mesmo assim ele tem certa consideração. No entanto, a gente observa que a construção de personagem é um pouco rasa nesse ponto. Mas a gente percebe o Loki como um brincalhão, mas não um brincalhão como o deus dele é representado nos quadrinhos, mas a gente percebe que ele tem lá seu senso de humor e seu sarcasmo em volta das ações que o personagem é construído. Após essa parte a gente observa que, voltando ao contexto do filme, que depois da morte do agente Austin lá, a gente observa que os personagens
encontram seu eu interior, tirando para trás seu egoísmo e observam que a partir dali eles têm um caminho, uma jornada juntos para finalmente conseguir derrotar o Loki, que está tramando lá trazer o exército da outra dimensão. Ele acaba trazendo esse exército e começa a luta. Um dos pontos importantes é a questão de destruição em massa sem qualquer tipo de prestação de serviço à comunidade em volta, né? Tem alguns pontos onde eles conversam, falam com alguns policiais que estão ali tentando organizar toda essa bagunça, mas na maioria dos casos a gente observa que apenas destruição em massa, quebra de prédios e tudo mais, sem ter ninguém, sem nada. Cada um vai se compondo e fazendo um pequeno arco durante essa guerra final, e a gente observa que depois é o encontro de todos. É o momento onde o Hulk chega novamente e ele mata o primeiro alienígena grandão lá que parece uma minhoca voante. Mata inclusive com um soco só e com o apoio lá do Homem de Ferro mandando um míssil, mas de qualquer forma meio um pouco exagerado. Mas ali mostra a união realmente deles e a consolidação como os Vingadores. Nesse ponto a disputa começa a ficar mais acirrada e cada um, o Capitão América se impõe como o líder que ele realmente é do grupo, e eles passam a seguir a estratégia criada pelo Capitão América. Cada um vai para um lado e começam aí sim a avançar positivamente contra o exército asgardiano lá. Asgardiano do mal lá, do planeta que realmente o Loki ele é natural. É uma disputa grande e acabam que eles começam a avançar, ter pontos positivos. O Arqueiro Verde lá tá, cara, com a melhor mira que eu já vi na minha vida. Ele mata de costas, mata de qualquer jeito lá, ele atira e acerta sem erro algum. Mas enfim, esse é um filme muito bom. A gente observa que há alguns efeitos especiais exagerados, alguns pontos em que a gente observa que não há tanta lógica, né? É um filme de herói, mas algumas leis são quebradas, mesmo observando que alguns personagens não possuem poderes especificamente. Porque afinal de contas, só mesmo o Loki e o Thor que são deuses e que possuem poderes para extra capacidade humana, né? Os demais personagens, também tem o Hulk, que ele é, claro que ele não obtém o poder de Deus, mas ele é baseado num acidente químico, então ele também tem poderes com base disso. Mas tirando isso, os outros três eles são seres humanos com capacidade de luta e estratégia um pouco acima da média, mas são seres humanos. E o Homem de Ferro ele tem que ter um apoio da sua armadura para conseguir certos feitos. Mas mesmo assim a gente observa, por exemplo, o Capitão América, por mais que ele tenha super força e tenha certas agilidades, isso sai um pouco do parâmetro normal quando ele está saltando, ele está lutando mesmo, ele consegue quebrar o pescoço do alienígena do nada lá, que a gente não sabe qual é o parâmetro de força que existe, mas imagino que seja um pouco mais forte do que ele, né, já que não é um humano normal. Enfim, ele também tá saltando sobre veículos e do nada os veículos explodem impulsionando ele. Então isso é um pouco também exagerado. Mas é uma subprodução e é um filme maravilhoso, recomendo a todos.